Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz e Amor. Na conversa de hoje, vamos lembrar uma parábola que Jesus nos disse há 2000 anos atrás. A parábola do cego que guia outro cego. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 39 e em Mateus capítulo 15, versículos 12 e 14. E Jesus disse: porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? E lá em Mateus: sabes que os fariseus, ouvindo o que dissesse, ficaram escandalizados. Mas aí Jesus respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Pois bem, antes da gente começar, vamos fazer uma prece. Você já colocou a água para a fluidificação? Para o tratamento de hoje? Vamos fazer a prece. Ah, Senhor Jesus, guia-nos, Senhor, com a tua luz. Dá-nos o cobertor do teu abraço, do divino laço que nos envolve o teu amor. Visita, Senhor, esse pequeno regaço dentro do meu coração, aqui e ali, em todo o espaço. Que se faça compaixão. Entra em nossa casa, Senhor. Transforma a nossa vida. Dá-nos uma vereda florida, dulcificando a nossa dor. Que possamos ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Ah, Senhor Jesus, o amor que tu refere, que seja o nosso ideal, nosso guia, nossa maneira de viver, que esse amor seja verdadeiro pela vida inteira, que assim, Senhor, estará sempre junto de nós, na presença do teu amor, que assim seja. Ah, falar de Jesus é bom, gente. Sabe por que é bom? Porque nos dá esperança. Esperança de um tempo melhor, esperança de uma vida melhor, esperança de paz, de amor, de perdão, de concórdia. E essa parábola do guia de cego sendo cego, e o que é o cego que Jesus está falando? Temos dois tipos de cegueira. A cegueira material, que os nossos irmãos deficientes visuais apresentam nos mais variadas modalidades, os vitimados de glaucoma, os vitimados de catarata, os deficientes visuais de nascença, enfim, os diferentes níveis de deficiência visual material, do corpo material, em que os nossos irmãos estão com muita luta, com muita coragem, superando essas adversidades, cada um na sua linha reencarnatória, cada um com a sua história. Cada caso é um caso. Mas Jesus não fala da cegueira material, ele fala da cegueira espiritual. Ele fala dos homens que naquele tempo, os fariseus, cultuavam apenas a aparência na sua forma de religiosidade. Tudo faziam da boca para fora. Como diria o próprio Cristo em outra oportunidade, túmulos caiados por fora e cheios de ignominia por dentro. Então Jesus faz uma crítica a todo aquele que conduz dentro de uma religião para um caminho errado, um caminho que distorce a verdade, um caminho que objetiva o ganho pessoal, o lucro material, um caminho que não está em acordo com o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus diz para dar de graça aquilo que de graça recebeste. Então, nenhuma religião, segundo o Evangelho de Jesus, tem
autoridade para cobrar qualquer quantia de quem quer que seja. Vale lembrar que o dízimo, aos tempos do Cristo, era a 10ª parte daquilo que sobrava. Daquilo que sobrava. E que esse dízimo era utilizado para manutenção do templo e manutenção das viúvas e dos órfãos. Porque aquele tempo, olha só como é que a terra já melhorou bastante. Naquele tempo, quando um homem morria, a sua herança não era para a viúva, era para outro homem. Geralmente o irmão ou um filho varão já com determinada idade, e as mulheres eram relegadas à miséria. Quando o homem morria, ele deixava a herança, e junto da herança ele deixava a sua esposa, agora viúva, para o cuidado dos familiares. E se eles não aceitassem, essa pobre viúva iria para a mendicância. Então, o Evangelho de Jesus transforma o mundo. Do Evangelho de Jesus surgem as casas de caridade. Do Evangelho de Jesus surgem os albergues, como nós temos aí em Diadema, a transitória Casa do Caminho, que não cobra nada de ninguém, que o trabalho é voluntário daqueles que fazem o alimento aos nossos irmãos e irmãs em situação de rua. Jesus faz a crítica aos religiosos que, de maneira cega espiritualmente, conduz outras pessoas que, da mesma maneira, não enxergam as verdades espirituais contidas em seu Evangelho. Essa é a crítica de Jesus. Jesus foi perseguido pelos religiosos da sua época. Jesus foi condenado pelos religiosos da sua época. E Jesus foi levado à crucificação pela crítica que fazia aos religiosos da sua época, que, de determinada maneira, levavam as pessoas para uma vida sem luz. O Evangelho de Jesus, ele tem uma tradução: amor incondicional. E o amor que nem é sentimento, que nós ainda não temos capacidade de amar verdadeiramente aos nossos adversários, aos nossos inimigos. Mas Jesus nos dá como mandamento, o amor, mandamento. Está lá escrito no Evangelho: um novo mandamento vos dou. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento e alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus nos manda amar as pessoas, quer dizer, nos colocar no lugar das pessoas, nas menores dúvidas, tanto quanto nas maiores dúvidas, nos coloquemos no lugar do outro. E aí a gente sabe o que tem que fazer. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente sabe o que gostaríamos que nos fizessem. E nós queremos a compreensão das pessoas, queremos o respeito das pessoas e devemos compreender e respeitar também. Mas eu quero aqui falar que essa crítica se aplica a qualquer um. Nós espíritas, nós estudamos mais, lemos mais, pelo menos é o que aparenta ser. Então nós temos um mandamento que Kardec nos dá, né? Fora da caridade não há salvação, mas que nós temos que estudar também. Estudar as coisas. E o que não faltam são livros. Os livros da Kardeciana, as 5 obras básicas, e mais de 500 livros de um médium chamado Chico Xavier. Mais de 500 livros que ele escreveu. Então nós temos muito material para estudar e muitas oportunidades para praticar a caridade. E essa crítica de Jesus ao cego que guia outro cego também cabe a cada um de nós. Que a gente acha que sabe, a gente acha que entende e falta a prática para ver se a nossa teoria se sustenta.
Então nós precisamos estudar e praticar, estudar e praticar. Praticar a caridade, visitar um doente, dar um passe, desde que você tenha estudado, dar um abraço, ouvir aquele que sofre, fazer um trabalho num abrigo, num albergue, fazer a campanha Alta de Souza, que é uma campanha onde a gente recolhe alimentos para distribuir às famílias necessitadas. Então a vida do espírita precisa estar cambiada entre dois pratos da balança: o conhecimento e o amor, a teoria e a prática. Porque se a gente só tiver teoria e não tiver prática, estamos em desequilíbrio. E se só formos atrás da prática e não temos a teoria, a gente pode cair em desequilíbrio, acreditando em coisas que não estão de acordo com a verdade do Evangelho. Então temos que estudar e praticar, para que nós possamos avivar a nossa visão espiritual. E a nossa visão espiritual independe da nossa visão material. A nossa visão espiritual é o entendimento da mensagem do Evangelho. Nossa visão espiritual é como nós conseguimos absorver os ensinamentos de Jesus. Vou contar uma pequena história. Tinha uma aldeia na Espanha, lá para os anos 1950, e um escritor ia todas as manhãs ver o sol nascer e olhar o mar. E numa bela manhã, a maré baixando, o sol já subindo no horizonte, e milhares de estrelas do mar sobre a areia, pois a maré já havia baixado. E esse escritor vê um menino dos seus 12, 13 anos que corria enchendo as mãos de estrelas do mar e levava as estrelas e jogava na água. E ele ia e vinha salvando aquelas estrelas. O escritor chamou o menino e disse para o menino: muito bonito o que você está fazendo, mas que diferença faz? São milhares de estrelas do mar. E a maré está baixa e o sol está causticante. Você não vai conseguir. Aí o menino, com as mãos cheias de estrelas do mar, olha para o escritor e fala: moço, para essas daqui eu estou fazendo toda a diferença. Correu e jogou as estrelas do mar. O Evangelho de Jesus é mais ou menos isso. Cada um fazendo a sua parte dentro das suas possibilidades, dentro do seu entendimento, que o menino sabia que as estrelas iam morrer, e ele fazia aquilo que ele podia fazer. E ele fazia a diferença na vida daqueles seres que também estão na sua linha evolutiva. Saibamos nós encher nossas mãos de caridade e orientar aqueles que estão na agonia, para que conheçam essa doutrina libertária que congrega o saber filosófico, o científico e a religiosidade. O Espiritismo, que vem nos demonstrar quão maravilhoso é a justiça divina, que dá a cada um segundo as próprias obras e nos permite resgatar os nossos erros quantas vezes for necessário esse resgate. Jesus nos dá a visão espiritual. Jesus nos dá a oportunidade de enxergar. E o Espiritismo é como um óculos, como uma lente, que nos dá foco e profundidade. Saibamos utilizar essas ferramentas
que Jesus nos disponibiliza. Não cabe aqui uma crítica às religiões, mas aos maus religiosos. Aqueles que se arvoram de guias, mas que estão perdidos. Aos homens e mulheres que, tendo a oportunidade de exemplificar o Evangelho, se negam a exemplificar o Evangelho. Aos homens e mulheres, chefes de família, que têm sob si a responsabilidade de orientar os pequeninos e não fazem. Pois Jesus já disse: deixai vir a mim os pequeninos e ai daqueles que os impedir. Os pequeninos são as crianças, espíritos imortais que reencarnam e fazem novamente a viagem na matéria. Num psiquismo infantil, num processo de amoldamento das suas personalidades, e eles têm a oportunidade de resgatar aquilo que estava perdido, consertar aquilo que estava quebrado, vivenciar novas experiências, aprendendo novas lições. Compete a nós, homens e mulheres, chefes de família, a fazermos o Evangelho no lar, colocando a candeia do conhecimento no lugar mais alto, para que o nosso lar tenha luz e que todos possam enxergar dentro de nossa casa. O Evangelho no lar, oportunidade sagrada, de uma vez por semana, sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, nós congregarmos em família, lendo um livro, uma mensagem, fazendo uma prece, magnetizando, higienizando espiritualmente a nossa casa material. E toda a família pode participar, frutificando a água para que ela possa ser o fluido balsâmico que nos traz o refazimento espiritual. Jesus não pede muito. Jesus não pede que sejamos heróis, mas que nós tenhamos boa vontade. Paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. O lar espírita, luz e amor, essa pequena casinha azul, lá na rua Castro Alves, está de portas abertas, material e espiritualmente, presencial ou online, para que você possa se reerguer, para que você possa enxergar as verdades espirituais, de que não existe inferno, de que existe o amor, de que Deus é amor, Deus é justiça e que ama todos nós. E o galo cantou mais uma vez. E o nosso tempo se finda aqui. Que Deus vos abençoe, que Deus te ilumine, que esta água santa que tu vais beber agora possa fluidificar o teu corpo material, o teu corpo espiritual. Que Jesus possa entrar na tua residência e encher de luz e amor, paz e prosperidade. Que Deus abençoe a todos e todas que nesse momento assistem esse pequeno vídeo, que possa ser uma obra de generosidade, que possa transformar aqueles que estão ávidos de amor e de justiça. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Que assim seja.